Isso é, como diz o nosso âncora mor, Rodrigo Stefan, esse programa é um programa que não termina quando acaba, porque quando vem os apoiadores culturais, a gente continua aqui debatendo, aqui conversando, né? E o debate aqui, pelo que eu vi, pegou fogo porque foi depois a questão dos foguetes, né? Sim. Isso é outra pauta dos foguetes de fim de ano, mas esse grande debate entre o Estado máximo e o Estado mínimo. E sempre tem aquela voz que diz assim, não, mas eu defendo o Estado necessário. Mas essa voz que defende o Estado necessário, o Estado depende. Necessário para quem? Exatamente, né? Mas eu vejo umas coisas assim, Fernando, por exemplo, tá? Eu acho que sim, tem que ter um ajuste muito sério no Estado. Tem que ter um ajuste muito sério, tem muita coisa que não funciona. Se funcionasse, nós não estávamos do jeito que a gente está. Mas o que eu sempre tenho medo é o seguinte, é dessa estratégia de matar a vaca para curar os carrapatos. A gente viu isso nos anos 90. Vamos vender as telecomunicações, porque aí o Estado não precisa mais participar disso, é oneroso para o Estado, 8 bilhões de reais, de dólares, não lembro. O que aconteceu agora? 100 bilhões de reais para cobrir o rombo das telecomunicações. Ou é uma coisa ou é outra. O Estado mínimo hoje no Brasil... Ninguém vai ganhar propina por isso. Não, capaz. Não disse isso. E o Estado não serviu para gerir, mas serve para dar dinheiro. Mas é isso, o Estado mínimo, normalmente no Brasil, o Estado é mínimo para o pobre. Né? Por quê? Porque onde tu vai cortar? Educação, segurança, saúde. É isso. Se viu isso no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, foi lá, choque de gestão, vamos cortar, babá. O que aconteceu? Deu uma epidemia de dengue, não tinha técnico de enfermagem nos postos de saúde para atender as pessoas, porque diminuíram onde? Na ponta onde atende as pessoas pobres. Esse é o problema, tu não diminui o sonegador, tu não diminui assim, não, vamos diminuir a dívida, vamos apertar esses caras, os caras têm que pagar. Sim. Fica devendo para te ver, Fernando. Os caras vêm cobrar, o banco bate na tua casa. Mas é isso é o que eu digo. Tem 2 pesos e 2 medidas o tempo inteiro, né? Eu queria que o Evandro tivesse aqui, porque essa coisa que ele tem do empreendedor, né? Uhum. Bom, o empreendedor paga. Por que o Estado não tem que pagar? Eu só quero saber qual vai ser a próxima plataforma de eleitoral, né? Porque é sempre pela saúde, pela educação e pela segurança. E a gente não vai ter nada disso. Não, isso tudo então eu quero saber se tudo... essas pessoas que ajudaram a terminar com isso vão vir pedir voto pela educação, pela saúde, pela segurança. Não, Patrícia, isso tudo terminou no dia da votação do impeachment. A partir de agora é o seguinte: pela minha esposa, pelo meu cachorro Lulu e pela minha gata Doroteia. Porque as pessoas vão votar em ti. É só repetir esses votos. Sim. Na realidade, sim, uma eleição também, a gente já falou sobre isso, uma eleição ela não tem lógica. A eleição é um fenômeno psicossocial. As pessoas votam pela imagem de marketing, por um slogan que pegou, por um jingle que grudou no ouvido, né? Mas não existe muita essa discussão de fundo que talvez a gente faça aqui. Eu acho que o grande papel, e aí com uma grande humildade também, mas o grande papel de um veículo de comunicação é levar a informação, e é levar uma informação que muitas vezes não tem outros canais, né? E que talvez pelo diferencial que tem a Estação Hamburgo, né, face a outros, eu sempre faço comparativo, é um comparativo válido, assim. Aqui eu acho que o espaço é muito mais democrático do que outras instâncias. Pode ser muita pretensão da minha parte, mas o que eu observo aqui é que tem as duas posições. E muitas vezes, quando tu olha um programa de TV lá, um programa de debate na Globo News, me parece que um aponta uma direção e o outro diz assim, não, é essa direção aqui. Ou mesmo um programa tipo Atualidades Pampa, que um fala uma coisa e os outros 4, 5 concordam com a mesma coisa que ele falou. Então, de onde é que vem essa possibilidade do contraditório, do debate, né? Dessa questão da contrariedade, né? Então, e aí, nisso aí eu quero me solidarizar contigo, que eu sinto muita falta do Evandro Kaufel-Schmidt, sabe? Porque nós tivemos grandes embates aqui, é um cara que está fazendo falta, porque eu debatia com ele e agora parece que ele não sei o que aconteceu. Tá, mas enfim. Carlos Mosman. Pois é, eu quero insistir nesse ponto. Estão dizendo há muito tempo, pelas charges nos jornais, pelo aquele programa que agora melhorou muito, mas aquele era o Zorra Total, né? Pelo tipo de notícia e agora pelas atitudes dos governos, que o funcionário público, esse vadio, preguiçoso, é o culpado por toda essa crise. Isso é mentira. Em primeiro lugar, eu
trabalhei muitos anos na gestão pública e eu quero dizer assim, ó, que é impressionante como tem funcionário público dedicado. É impressionante. As pessoas acham que as pessoas só trabalham por dinheiro, só por ambição, só para ganhar mais. Não é verdade. A Suécia, que é um país em que as pessoas não têm grandes possibilidades de enriquecer e tem muita estabilidade, né? É um dos países mais criativos do mundo. Como é que isso pode acontecer se as pessoas não têm problema de sobrevivência? Será que não é possível que essa gente não consiga perceber, né, que existem valores maiores do que o dinheiro no bolso? Funcionário público aqui em Novo Hamburgo, nós temos a mão cheia, gente muito boa, muito dedicada. Nossa, é impressionante. É impressionante quando tu pensa que eles têm estabilidade. Para que vão trabalhar? Trabalham. Trabalham muito. É impressionante quando tu encontra um servidor relapso, né? Porque É difícil. Tem. Um desidioso, É como verdade, tem em qualquer empresa, como tem em Tem, qualquer como lugar. tem político também, relapso. É. Sim. Tem todos Mas aqui nós os- temos dois é. professores, o Paulo e a Patrícia. Os dois são dedicados, são pau-ferro. Eles Eu estão lá tenho- porque eles querem educar os alunos deles. tenho Não 20 é pelo dinheiro. Fiz 23 anos e meio de funcionalismo público, de concursada, né, esse ano, agora, há poucos dias, e não tenho eu não tenho um atestado médico, não que isso seja ruim ter atestado médico, quem precisa tira atestado médico, mas eu, ainda bem, sempre soube cuidar da minha saúde e aproveitei isso para trabalhar, né, para me dedicar ao meu trabalho. Então, eu tenho 23 anos e meio e não tenho nenhum atestado de saúde. Ainda bem. Tomara que continue assim até o final, que eu não sei se vai acontecer, né, agora. O final vai ser quando eu morrer, eu acho, abrir o caixão e cair dentro. é. Mas tudo bem. A outra notícia da hora, assim, que permeou aí os meios de comunicação foi o escândalo do Häagen-Dazs. Não sei se vocês estão a par. O escândalo do Häagen-Dazs. Tu acha? Sorvete? O sorvetinho aqui. O sorvetinho, uma vez eu é. comprei um sorvetinho no posto. Eu vou me dar o luxo de pagar 15 pila por um... Eu achei uma exorbitância, né? Eu, se fosse tu, pulava essa pauta. Sorvetinho assim, 15 Porque reais. a relação veio de outrora da licitação, tá? Veio Veio quê? de outrora. Eles só mandaram licitar, que antes não era licitado, né? Mas era a mesma lista usada pelo Aerodilma, que agora chama Aerotérmia, né? Então eu, se fosse tu, pulava a pauta. Não, eu não sei. Não, aí não é já tá de pular, aí é suspenso. de nós, de ver, aí é de falar. É, de o falar. mesmo, É é isso. o mesmo É sorvete, Deja, é o mesmo. pelo amor de Deus, e no, Deja, nós não e estamos no aqui tempo, pra e ser o no certo e o tempo da errado. outra, Sim. né? E não do governo golpista, como diz a professora, no tempo da ANTA lá, ainda tinha carne de porco. Importada não sei de onde. Agora foi para o Tá, desaforo, pessoal. A ANTA e eu não aceito. Eu também acho um exagero, porque é uma senhora, uma avó de família que foi, sim, desrespeitada e não tem necessidade de continuar Mas olha, esse Eu nunca chamei a desrespeito. Ieda de ANTA. Mas eu acho que a gente tem que questionar Deja, justamente isso, assim, ó, essas coisas que começam, e quando eu digo que começam em 1500, 22 de abril de 1500, quando os portugueses chegam aqui, essa coisa da regalia de quem está lá em cima. Isso não é uma coisa que foi inventada por Temer, nem por Dilma, nem por Lula, nem por Fernando Henrique. Tu tem uma tradição de privilégios no Brasil e que hoje a gente percebe que há possibilidade de questionar. E essa questionar aí é aquilo que já me vou colocar nas redes sociais, que eu incito a violência, porque um dia eu discuti que o questionamento muitas vezes parte para atitudes mais fortes. E essa causa pode ser legítima. Os caras não entraram com uma petição em 3 vias para derrubar a Bastilha. Não entraram. Os caras não vão entrar, não, com licença, a gente vai invadir este prédio, porque, né, aqui tem presos políticos e o rei, a gente estava com fome e a rainha mandou comer brioches. Não, as coisas acontecem de acordo com as necessidades. E às vezes, sim, a violência é legítima. E já fui acusado por incitar. Eu não estou incitando a violência, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu sou um cara totalmente da paz e do amor. Mas há de se repensar algumas coisas. Há de se repensar esses pontos. Eu acho desde que a gente tem sim que discutir esse continuismo. E isso é uma coisa que sim, dentro da esquerda se bate muito forte. A questão do governo Lula, do governo Dilma, tentarem ser governo de conciliação de classe. É um grande erro deles, é uma coisa que não existe.
Não existe. Tu não tem como governar abraçando o José Sarney, cara. Eu fiz uma pesquisa, José Sarney é governo desde 1958, eu já disse isso aqui na bancada. Desde 58, o Sarney não é político, ele é governo. Mas nesse caso... E o estado com pior índice de desenvolvimento social do Brasil é o Maranhão. É o Maranhão. E o segundo pior É o Amapá. Não, Alagoas. Alagoas. Os dois que tiveram presidentes da República. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Mas deixa eu só falar uma coisinha antes dessa história do Häagen-Dazs aqui. Bom, eu acho assim, essa questão da licitação e tal, se não tinha antes, se não tinha... Eu não sei dessa informação, eu realmente estou sabendo dessa informação agora, até gostaria de saber a fonte. Mas uma coisa mas que só um pouquinho, só para clarear. O Häagen-Dazs já estava lá na conta da Dilma, ela fez uma licitação... Segundo, não sei, tua informação, Deja. Qual é a tua fonte? O Aero Dilma não era abastecido sem licitação. Tá, mas esse do Häagen-Dazs estava na lista? Está em todos os jornais e todos os sites hoje isso. Isso aí você sabe de onde? Da Häagen-Dazs estava na lista? Ali a Folha de São Paulo de hoje, o Estado de São Paulo... Sim, são todos... são todos jornais da grande mídia que vocês não a gente acreditam. até lê, tem que ler, né, para saber o que estão falando. Então, eu vi em vários sites hoje. Vou procurar, isso, então. Tá, pode procurar que tu vai achar lá. Vou achar. Tá. Uma pergunta, então. Então, vamos no início lá, porque tu tocou num ponto... Vamos falar quem sabe a nossa TV é local. Sim. Tá? Nós temos mas um está espaço... na pauta. Está na pauta também. Depois a gente vai falar da questão da transição. Está pululando aí a questão da eleição da mesa da Câmara no domingo. Não. Está na pauta. Tá? Eu gostaria muito de falar desse assunto. Está na pauta, até porque isso aqui já foi discutido aqui. Tá, mas voltando, o professor Paulo tocou num ponto ali importante, que é a questão da luta de classes. Tá? Vamos problematizar mais essa discussão aí. Lulinha, Paz e Amor, começou a abraçar todo mundo. Então abraçou o Sarney, abraçou Renan Calheiros, abraçou os pastores evangélicos. O maior medo que a igreja evangélica pentecostal tinha é que quando chegasse o PT no governo ia ter perseguição religiosa nos moldes que tinha lá do Stalin, lá da União Soviética. Não, isso a gente dá risada hoje porque a gente acha engraçado, né? Mas lá no passado distante, na década de 80, eu participei de uma igreja que tinha vídeo da Rússia mostrando os cristãos lá escondidos. Quer dizer, eu não sei se estavam escondidos, porque a gente não entendia nada. A gente viu os caras falando em russo, eles estavam num lugar, para nós parecia que eles estavam escondidos. Né? Isso é tipo aquele documentário que tem do esquilo lá, que daí o esquilo pula para um lado. O esquilo agora, ele está apaixonado pela fulana, aí tem o esquilo que pula para o outro lado. A gente não sabe se eles estão apaixonados, é um esquilo pulando para um lado, outro esquilo pulando para o outro. Né? Mas a informação, da maneira que ela é direcionada, tu passa a entender aquela realidade ali que está sendo posta. Enfim. Igrejas evangélicas nunca teve tanta liberdade, inclusive com os pastores midiáticos, né, inclusive com grandes espaços na mídia, de concessões públicas que deveriam servir para a cultura, para a educação e servem para a pregação. Lei não pode ser de política. Exato, e muito menos para a pregação religiosa. Tá? Eu achei muito engraçado. Minha mãe tinha parabólica na casa dela. Sim. A parabólica é... Não, é tomada. É tomada. Tomada. Ou vem de boi ou vem de Deus. É isso aí. Isso só não vem de bala porque o desarmamento... Mas enfim, tá. Só para terminar, só para concluir. O Lula pecou em fazer esse grande alinhavo, esse grande conchavo com todas essas forças conservadoras tradicionais, e aí com isso ele conseguiu implementar os maiores programas sociais que jamais foram vistos no Brasil, como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família, como ProUni, como Ciências Sem Fronteiras, como os vários programas que agora entra um outro presidente, tudo cai por terra, e na realidade que a gente vê, e eu estou fazendo o papel de advogado do diabo, eu estou culpando o Lula, eu acho que o Lula não deveria ter feito isso para não acontecer o que está acontecendo agora, um vice-presidente que vai lá, se foi golpe, se não foi, não sei, mas vai lá, amarra o Congresso Nacional em torno dele, né, destitui uma presidente legitimamente eleita com 54 milhões de votos. Há quem diga assim, não, mas quem votou na Dilma votou no Temer. A única pessoa que votou no Temer, na minha modesta opinião, foi a Marcela, a bela recatada do Lar, que votou nele por ser ele, entendeu? Exatamente. Então, bom, como é que vocês veem isso? Vocês acham que o Lula, tu acha que o Lula, então, ele deveria ter rompido com tudo isso? Ele deveria ter rompido com o Sarney, com toda essa camarilha, que enfim, né? Como é que ele deveria ter negociado no momento que ele foi presidente? Eu votei no Lula porque eu acreditava num projeto de governo voltado para o social. Né? Chegado ao poder,
o PT viu que dava para fazer o que fizeram, né? Os programas sociais todos foram feitos à base da corrupção. Enquanto tinha dinheiro para comprar os deputados e os senadores, tá? E não só os do PT, de todos os partidos, todos, né? Que fizeram parte da base aliada do governo petista, né? Quando acabou o dinheiro, acabou. Entende? Então, hoje, ele não faria os projetos sociais que vocês tanto dizem que foram implantados no país. Não, Eu reconheço que alguns existem e são bons e funcionam, outros discute-se, né? Não faria hoje isso, né? Com a corrupção escancarada do jeito que está. Eu vejo que o Lula perdeu a grande oportunidade no segundo mandato. O segundo mandato do Lula foi o mandato em que ele estava estabilizado, com a popularidade lá em cima, e ali seria o momento de fazer as grandes reformas que o país precisa, né? Fazer as grandes reformas, fazer toda aquela reestruturação, inclusive política. A reforma política poderia tranquilamente ter sido feita no segundo mandato do Lula. Eu acho que ali foi o grande momento em que se perdeu o trem da história. Sim. Como a gente está correndo muito no tempo aqui, e o Deja levantou um ponto que a gente precisa fazer uma explanação aqui, até porque isso vai acontecer agora, né? Vai acontecer logo, que é a escolha do novo ou da nova presidente ou presidenta da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, né? Então, existe já pelo menos um movimento que a gente tem aí sabido, são dois movimentos, um em torno do Dr. Raul Cássio, com uma possibilidade de vir o Issur ser o presidente da Câmara, e a outra possibilidade... Presidente da chapa. O presidente da chapa, né? São duas chapas, e a outra, então, que é a vereadora Patrícia Beck, né? Como é que vocês estão vendo isso aí? Como é que você está vendo isso, Deja? Olha, eu estou bastante decepcionado, porque quando deu o resultado da eleição em outubro, e sai na frente Surcó e Patrícia Beck, como os dois vereadores mais votados dessa legislatura, eu disse, opa, a população acordou, eles começaram a votar nas pessoas que realmente trabalharam, que foram coerentes com o discurso de campanha e com a atuação na Câmara durante todo o período de 4 anos. Eu vi Patrícia e vi Surcó nesse mandato. Tá? A Patrícia, passada a eleição, e ela ficou em segundo lugar com 5.000 e alguns votos, subiu para a cabeça. Ela quer ser, e ela decidiu que vai ser presidente da Câmara no primeiro mandato, e eu não vou dizer o palavrão, o resto. Aí ela se acolchavou com o enfermeiro Gilmar, por exemplo, que eu não me lembro o partido dele. Vilmar, que a fez chorar na tribuna. A Patrícia chorou na tribuna da Câmara discutindo com o vereador. Os dois brigaram o mandato inteiro. Ela bateu no Lauermann, no prefeito Lauermann, e na área da saúde, ela chutou porta no Hospital Geral contra o PT. E agora ela está aliada aos vereadores do PT para ser presidente. Isso é uma vergonha, Patrícia. Tá? Eu sou teu amigo e eu estou envergonhado de ser teu amigo, né, por essa postura e por essa gana de poder. E não tem outro objetivo a não ser a candidatura dela a deputada estadual em 2018. Tá? Ela colocou todo o trabalho dela nesses 4 anos, que vinha de uma coerência, com um discurso correto, cobrando as ações na área da saúde, que realmente nós tivemos problemas nessa gestão, e agora ela se alia a quem ela bateu durante 4 anos, só para ser presidente. E aí ela vai no outro lado, que tem uma outra chapa, que a diferença é um vereador, né? O vereador tem um cargo na Câmara, ela oferece mais um e o cara pula para o outro lado, né? E é um vereador que fez campanha não pela a nova política, o novo jeito de fazer política. Quem é esse vereador?
O Felipe Kuhn Braun. O sim. Felipe Kuhn Braun estava fechado com a outra ala que buscava a eleição de Raul Kassel ou Issurkov, né? Estava fechado, estava 7-7, né? E tinha uma dúvida entre um vereador ali do PP e do DEM, se não me engano, né? E a dona Patrícia ofereceu mais um cargo e o Felipe foi. Agora eu soube que tem mais coisa por trás disso, né? E é possível que Patrícia, então, se eleja presidente da Câmara, porque ela decidiu que ela vai ser presidente da Câmara e pronto. E ela está usando isso como... Não, é para favorecer a prefeita Fátima, é para manter não sei o quê. Então, Patrícia, vamos combinar que Pois a bola está fora. Veja uma coisa, eu ouso até em falar isso assim a respeito da prefeita eleita, ganhou as eleições, com um discurso fora do partidarismo, né? Questão técnica. Eu acho viável, as pessoas votaram, as pessoas acreditaram, só que a prefeita precisa abrir o olho com a questão da Câmara, com a articulação política, porque a gente sabe que não há virgens nesse baile. E está provando isso aí. A prefeita não vai conseguir governar, como ela diz, com a mídia e com a opinião pública. Não, isso não existe. Isso não existe, ela tem que governar com a Câmara. A Câmara é que vai decidir os projetos do governo, não é o jornal NH e nem a Vale TV, tá? que vai decidir. Quem vai decidir são os vereadores, né? Então, esse cuidado a prefeita tem que ter, né, em relação a essa composição com a Câmara. Ela tem uma vereadora, que é a Patrícia, né? E eu duvido que os vereadores de oposição, PT, PMDB, aliás, PT, o próprio PMDB, né? O próprio PMDB... Tem 4 vereadores. Eu não queria dizer só o PT, esqueci o outro, PDT, o PDT, que é hoje também aliado do governo Lauermann, né? Tem o vice-prefeito, vão fechar com a prefeita. Carlos Mosman, como é que o senhor está vendo essa situação aí? É dessa maneira que o Deja está falando? Há esse conchavo? Ou tem mais alguma coisa que a gente não saiba? Pois é. O olhar enigmático de Carlos Mosman. Esses petistas são os politiqueiros. Vocês. Gente, não é vocês, é nós. É nós. O governo é nosso. É nós que estamos sofrendo. Sabe? É triste, é ridículo isso que está acontecendo. É uma vergonha, como diz o Mas isso não seria um processo natural ali, porque ele tem... mas fulano, o vereador Issur fez uma votação histórica, quase 7 mil votos. A vereadora Patrícia Berg ultrapassou uns 5 mil votos. A segunda maior votação da história. O Issur fez quase 7 mil votos, mas na Câmara ele é voto Não, mas esse ponto, exatamente. Agora zerou a conta. Mas aí o cara, não, mas eu não vou apoiar esse grupo. A votação esse dele... grupo é mais... porque da maneira que foi colocado... E essa votação também é uma votação episódica. Olha, eu gosto do Issur. Acho que ele é um político com futuro, com carisma, com ímpeto, com garra e tal. Mas nós já vimos muito vereador se fazer uma votação assim fantástica numa eleição e depois na outra sequer conseguir se eleger. Várias vezes, né? É verdade. Várias vezes isso aconteceu. Porque ao longo do mandato se perde, né? Não, porque quando tu faz a campanha é uma coisa, quando está na realidade política é outra coisa, é diferente, não consegue fazer a mesma coisa. É assim, Senhores e senhora, nós temos estamos chegando no final, né? Foi muito bom foi um dos melhores programas que a gente teve eu na condição de moderador, porque daí a gente se coça para falar as coisas e não pode. A cara do Deja tá ótima. Não, mas assim, eu gosto muito da leitura que o Deja faz, é uma pessoa com muita experiência, né? E eu gostaria então de começar com o meu amigo Carlos Mosman e suas considerações finais. Feliz 2017 para todos nós, né? Enquanto essas coisas todas acontecem e tal, a gente se preocupa, né, no dia a dia, no amor aos nossos filhos, no nosso trabalho diário, no amor aos nossos netos, a gente faz o mundo ficar melhor. Feliz 2017. A nossa musa hoje da bancada do Estação Hamburgo, Patrícia Roveda, cantora e professora. Na minha visão, muito mais cantora do que professora, porque quando ela canta é um encanto geral
que a plateia fique hipnotizada com a voz, com o carisma, com o charme dessa moça. Patrícia Roveda, suas considerações finais. Ela chegou a suspirar agora, né? Porque, na verdade, eu me sinto muito mais professora ainda do que cantora, né? Eu sou professora. E eu quero, então, desejar também um feliz 2017 para todo mundo, que a gente consiga passar por essa fase, que o ano que vem seja melhor que esse, a gente espera, né? E que meus colegas professores do Estado e do município de Porto Alegre, porque meu concurso é de Porto Alegre, eu estou com uma permuta em Novo Hamburgo faz algum tempo, né? Outro dia eu conto como é que foi isso. Que eles possam ter tranquilidade para trabalhar o ano que vem, com seu salário garantido, porque a gente trabalha e quer receber. Ninguém gostaria de trabalhar de graça. Então, isso. Muito obrigada. Meu amigo professor Paulo Daniel Spolia, de origem holandesa, suas considerações finais. Que nariz holandês, né? Que belo nariz holandês. Sobrou para mim fazer a piada cretina, que eu só vou incomodar vocês no ano que vem. Terror. Não, gente, feliz 2017, que 2017 seja melhor que 2016, pior que 2018 e que a gente tenha muito amor na vida, porque isso é o que vale. Deixar um beijo para os meus alunos que se formaram no 3º ano, semana passada, por isso que eu não compareci, estavam se formando 70 tigrinhos e a gente solta esses tigres mordendo o mundo, é muito legal, é muito emocionante, de ver essa gurizada deixando o nosso ninho e partir mordendo a vida. Deixar um beijo para minha família e obrigado por tudo. Meu amigo jornalista Dejair Krumena, suas considerações finais. Eu quero de público agradecer ao secretário Carlos Mosman, que daqui a 2 dias entrega a pasta para o Ralph, pelo trabalho que desenvolveu. Eu sou um militante da cultura há muitos anos. E dizer de público que uma das manifestações que mais me chamou a atenção, enquanto o meu nome circulava como um possível candidato ao cargo de secretário da Cultura do governo Fátima, o secretário Mosman chegou para mim no final de um programa aqui e disse: Dejair, tu quer dar uma olhada no orçamento do ano que vem? E eu disse: orçamento do ano que vem, por quê? Não, tu está sendo cotado para ser o secretário, quem sabe tu possa mexer e colocar algumas coisas que tu queira acrescentar no orçamento. Foi um dos momentos mais marcantes dessa trajetória do meu nome circulando como candidato, essa disponibilidade do secretário em oferecer e abrir as portas da secretaria para um nome que recém estava começando a ser talvez cogitado para o cargo. Muito obrigado, Carlos. E feliz 2017 para todos, e os nossos telespectadores também estejam conosco no ano que vem. Então, nesse momento, encerramos mais uma Estação Hamburgo, desejando a todas as famílias aqui da comunidade um feliz 2017, e encerrando com as sábias palavras do grande mestre Satya Sai Baba, meu guru, e a palavra que ele tem para nós nesse ano de 2017 é a seguinte: verdade é aquilo que deve ser dito, retidão é o que deve ser praticado, paz é o que deve preencher a mente, amor é o que deve se expandir dentro de nós, e não violência é o que devemos ser plenamente. Uma boa noite e muito obrigado.